Eu converso com Jussara Soares e Caio Junqueira, nossos analistas de política. Começo com você, Jussara, claro, perguntando o que você destaca da fala do ministro Lupi nessa audiência hoje na Câmara. Mas antes eu queria saber de você só uma coisa, qual seria o prejuízo para o governo se o ministro Lupi realmente saísse, fosse demitido e o PDT cumprisse a promessa, o que a gente não sabe se realmente faria, e saísse da base de apoio? Seria um grave prejuízo para o governo? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Claro que a fala do deputado é um recado bem direto e é um jeito também de blindar o presidente licenciado do PDT e ministro Carlos Lupi. Por quê? Porque se o PDT hoje, com 17 deputados, deixa a base do governo, claro que isso vai fazer diferença. Não é uma das maiores bases da Câmara? Não é. Só que faz diferença no cálculo. A gente sabe que a base do governo é muito frágil. A gente vê também o governo cedendo a partidos do Centrão, como União Brasil, por exemplo, que negou, um anunciado ministro negou o cargo. Enfim, está cedendo sobre isso. Então, é um outro jeito também, quando o deputado fala de que se o ministro foi demitido, sai o PDT, é um outro jeito também de fazer pressão e blindar o ministro Carlos Lupi. Bem, isso é um ponto importante para o governo. Mas, além disso, Márcio, tem cálculos para ser feito já pensando nas eleições de 2026, porque o PDT é um aliado considerado natural, um partido também à esquerda. E, portanto, romper com o PDT a essa altura vai possivelmente deixar prejuízos lá para 2026. Então, o cenário é esse que está colocado e o que a gente escuta nos bastidores, apesar de ter alguns aliados dizendo que seria melhor que Lupi saísse, é que a questão partidária é o que tem sido o fiador do ministro. E você acha que o ministro Lupi hoje soube se explicar, conseguiu se explicar em meio a bilhões de reais desviados? Olha, Márcio, o que o ministro Carlos Lupi tem adotado? Adotado uma estratégia de falar, de não ficar acuado diante da pressão por uma saída dele. Hoje, nessa declaração, o ministro ele disse o seguinte, anotei algumas das frases, das mais impactantes, que é: quem roubou o dinheiro de aposentados tem que ir para a cadeia, doa a quem doer. Isso é uma estratégia dele dizer o seguinte: olha, eu não fui omisso, eu estou cobrando a investigação. E isso também é um jeito dele se blindar, dele reagir a essa pressão e não ficar nas cordas. E isso é um jeito também de demonstrar que ele não tem nada a temer. Bem, mas a gente sabe também, Márcio, que a oposição vai usar isso para continuar pressionando. A senadora Damares Alves fez um pedido hoje à Procuradoria-Geral da República de um impeachment do ministro Carlos Lupi. Claro que é um longo caminho pela frente sobre isso, mas isso vai render muito, porque, claro, imagina um escândalo que o governo ainda nem sabe a proporção e que atinge aposentados e pensionistas que ganham muito pouco em todo o país, em regiões muito simples. Enfim, a investigação, o relatório da Polícia Federal é muito vasto nesse sentido. Daí a preocupação do governo. Mas, neste momento, essa estratégia do ministro Carlos Lupi de dar as declarações, essa audiência de hoje já estava até marcada, mas confirmar a ida dele ao Senado no dia 7 de maio e também de não se recusar a falar com a imprensa, isso é uma estratégia dele reagir e não ceder à pressão, porque neste momento o silêncio pode complicá-lo.